E por falar em novo normal, né? A corrida por uma vacina está cada dia mais acirrada. A Rússia afirma que em 2 semanas já terá uma vacina para a Covid-19. Todo mundo quer a vacina, mas como será a distribuição? Vamos conversar sobre isso com a Mércies da Silva Nunes, advogada especialista em direito médico. Mércies, seja bem-vinda à Central da Esperança para a gente poder entender, uma vez tendo vacina, como que é organizada a distribuição? Existe algum planejamento, algo previsto que em lei até, para que todo mundo consiga ter acesso a essa imunidade? Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o teu convite. Na verdade, o Brasil tem um programa nacional de imunização, é um programa que é coordenado e é totalmente direcionado pelo Ministério da Saúde, que disponibiliza todas as vacinas que nós usamos na rede pública de saúde. Então, se nós tivermos, e todos nós esperamos que isso aconteça, se nós tivermos essa vacina, ela também será disponibilizada por meio dessa rede nacional de saúde. Serão algumas etapas de distribuição, porque não haverá dose suficiente para todos nós num primeiro momento. Então, algumas categorias e alguns profissionais receberão as primeiras etapas da vacina nessa distribuição. E quem tem prioridade nessa fila aí, porque tem muita gente esperando, é a notícia que a gente mais espera dar aqui na Central da Esperança, que é a aprovação dessa vacina que vai nos livrar da pandemia. Mas quem teria prioridade nessa fila? A ideia é que se faça mais ou menos como numa guerra, né? Em primeiro lugar, os soldados. Então, a primeira população a ser contemplada devem ser os profissionais da saúde, todos eles, até para poderem estar bem para cuidar de nós, né? Num segundo momento, seriam os idosos e as pessoas que têm algumas comorbidades, porque são a população considerada mais vulnerável, uma população que tem uma chance maior de infecção. E depois, Alô? Pois não, Oi, pode Mércies, continuar. pode continuar. Porque eu estava ouvindo outras coisas juntas, desculpa. Então, depois que nós tivermos doses suficientes para isso, aí toda a população vai receber essa imunização. Mércies, a gente acompanha, né, essa corrida para encontrar uma vacina e existem pesquisas que estão bem avançadas na Rússia, no Reino Unido, na China. Aqui no Brasil existem parcerias para teste e alguns convênios que o governo, principalmente de São Paulo, está anunciando. Alguma coisa garante o direito do Brasil a essas vacinas que estão sendo pensadas e desenvolvidas em outros países? Nesses 2 programas que o Brasil fechou, o governo federal fechou uma parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca e adquiriu por meio de contrato essa tecnologia. Então, por meio de transferência de tecnologia, o Brasil vai poder fabricar essas vacinas aqui na Fiocruz, caso essa vacina apresente um resultado positivo em relação à eficácia no combate ao coronavírus. E também o governo do estado de São Paulo, num contrato de transferência de tecnologia, fechou com o laboratório chinês Sinovac também a aquisição dessas plataformas que fabricam essa vacina. Se essas 2 vacinas, ou uma delas pelo menos, se mostrar positivo, no resultado positivo em relação à imunização, nós estamos até numa situação bastante privilegiada, porque a produção vai passar a ser uma produção interna. Caso isso não aconteça, o Brasil vai ter que comprar essa vacina do país e do fabricante que conseguiu um grau elevado de imunização. A Organização Mundial de Saúde, até no mês de maio ou março, baixou uma resolução determinando um licenciamento compulsório, que significa, assim, comumente conhecido como quebra de patentes. Os Estados Unidos foram o único país que não aderiram a essa resolução, então isso talvez não tenha uma chance muito grande de vingar. O que se espera é que o Brasil, assim como outros países, tenha condições de adquirir essa vacina onde ela for produzida, e aí nós vamos ter que ter uma corrida a essa coisa para saber qual é o país que vai ter condição de pagar mais,
de conseguir essa vacina, a quantidade suficiente. Por isso, todos estamos torcendo para que essas duas parcerias fechadas pelo governo federal e pelo governo estadual sejam eficazes, porque nós temos uma chance de começar antes o nosso processo de imunização. É nesse sentido que eu queria falar com você sobre o valor dessa vacina. Alguns laboratórios pelo mundo afirmam que não vão abrir mão dos lucros, ou seja, pretendem vender mesmo a vacina. A lei diz alguma coisa em relação ao direito do acesso à vacina, uma vez que vivemos uma situação de emergência sanitária mundial? Essa resolução que foi baixada pela Organização Mundial de Saúde olhou o aspecto humanitário. Como nós estamos num processo de pandemia e nem todos os países têm condição econômica de pagar esse elevado preço, foi baixada essa resolução. Então, o que se esperava é que houvesse esse desprendimento para que a população mundial conseguisse ficar imune a essa infecção, a esse contágio do coronavírus. Isso não deve acontecer, lamentavelmente não deve acontecer. Então, não se sabe ainda qual é o valor que essas vacinas vão ser colocadas no mercado. Mas, de todo modo, o Brasil possui, e nós já usamos isso no passado, esse processo de licenciamento compulsório. Não é uma coisa bem vista, outros países também dispõem desse mesmo mecanismo, não é uma coisa bem vista porque a legislação mundial é uma legislação que respeita os privilégios da propriedade industrial e os privilégios do inventor. Mas dependendo do preço, dependendo das condições e da emergência de se obter este produto, isto pode acontecer, quebrar a patente e se produzir nacionalmente a vacina. Mercedes, muito obrigada pela entrevista, com certeza esclarecendo e trazendo um pouco mais de tranquilidade para a gente aqui no Brasil em relação ao acesso a essas vacinas. Tomara que dê tudo certo, que todo mundo consiga ter acesso, inclusive que esses dois convênios, né, governo federal e governo estadual também, que dê tudo certo. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Obrigada, bom trabalho para vocês.